presidente da sessão, professor Rocha. A vereadora Andréa Gouveia, ela tentou, eu acho que ela tentou colocar um pouco como está essa relação da secretaria com os médicos. E eu acho muito importante, ao gente analisar a proposta orçamentária do próximo ano, eu sou representante dos médicos do Conselho Municipal de Saúde desde o início da gestão Massa. E o que a gente tem visto é que essa relação, além de não existir, ela tem sido conflituosa desde o primeiro dia. Por que isso aconteceu? Devido à decisão muito assodada por parte da prefeitura que entrou de implantar as organizações sociais do jeito que implantou. Não houve uma discussão com a categoria, não se procurou discutir em momento nenhum, já trouxe o projeto para a Câmara e ponto final. E passou-se um processo absurdo de terceirização que os servidores públicos, até o final da gestão César Maia, apesar de todos os problemas que existiam na saúde que foram muito graves, e reeleição não quer dizer que os problemas se apagam. Quando no início da gestão a questão da saúde chegava a 40% da população colocando como problema principal e insatisfação em relação à rede. No final da gestão do Eduardo Paes, a gente chegou a 60% do enfoque, achando ruim, péssimo. E uma qualidade da medicina é que quando a gente vê que o cliente está morrendo, porque o tratamento está errado, a gente pode voltar atrás. Infelizmente, a gente não está encontrando isso na Secretaria de Saúde. As organizações sociais que em São Paulo estão dando vitória ao Haddad, inclusive o Serra colocando que o Haddad vai devastar a saúde, acabando com as organizações sociais, elas não apresentam esses resultados tão maravilhosos que são colocados, porque a rede pública estatutária que ainda carrega o sistema de saúde paulista. As organizações sociais, elas são periféricas, elas têm resultados bons em alguns momentos porque elas não ficam com grosso de problemas e a rede pública fica. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Os hospitais de emergência estão melhorando e com sucesso está piorando. Alguma coisa está acontecendo. A gente tem aí uma expulsoterapia dos pacientes graves dos hospitais de emergência por parte de diversas organizações sociais, onde as pessoas chegam, recebem um papel e dizem que elas devem voltar à sua unidade de origem ou unidades que elas devem ir, só que elas não conseguem chegar nessas unidades, elas ficam percorrendo com aquele papel de encaminhamento que o SISREG dá para elas. Geralmente não são atendidas por médicos, são atendidas pelo primeiro atendente, nesses SES que são criados, chamados, que a gente chama de puxadinha de hospital público. E então o que acontece? Hoje o que a gente está vendo drama na cidade do Rio de Janeiro é porque não há interlocução nenhuma, e essa interlocução, desde a gestão do César Maia, depois do Ronaldo Casual, não existe mais. Essa questão da crise, ela tem a ver com a falta de interlocução, de ouvir as categorias envolvidas no processo de trabalho. Claro, se essas categorias não são ouvidas, evidentemente, hoje a gente tem um discurso no Rio de Janeiro que a crise de saúde se resolve com o médico. E nós não temos mais fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, não é nada disso, isso não precisa. A gente está falando em epidemia de crack, falando que não tem médico e psicólogo também não. E olha que o Conselho de Psicologia tem lutado bravamente contra essa ridícula decisão da Prefeitura de internar as pessoas obrigatoriamente. Que não tem nada que se afirme, mesmo assim a Prefeitura mantém a posição dela. Então é isso que a gente tem percebido. A Prefeitura ela não ouve quem ela tem que ouvir. Em relação ao salário, eu estou admirado aqui com algumas questões. Alguns números cabalísticos foram colocados nessa eleição. Primeiro, a necessidade, o prefeito colocou que vai contratar 2.000 médicos. Ora, se na gestão dele ele conseguiu contratar 542 estatutários e as organizações sociais não conseguiram preencher seus quadros, se a gente for perceber, eu estou com os papeizinhos aqui desde 2011, o salário sai de 5.600, depois vai para 7.000 e para eu acho que é muito bom, 18.000, eu gostaria de estar ganhando isso, mas também não consigo contratar não. Tem clínica de família que está sem médico, tem UPA que está sem médico, mesmo com esses valores. Em relação à decisão do CREMET,
Eu vou tentar ser muito conciso, porque muito tempo que a gente já está aqui, eu acho que algumas coisas têm que ser colocadas. Esses puxadinhos nesses hospitais já estavam previstos. Nós temos uma organização social chamada Fiotec, que a prefeitura fala que não é, mas a gente sabe que ela é Fiotec, é uma organização social. Ela já contratava em 11 de 12 de 2012 para o sistema de pronto atendimento nas emergências médicas de todas as especialidades para atuar nos hospitais municipais Lourenço Jorge, Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Guiar, Rocha Maia, Francisco da Silva Tec, Policlínica Rodolfo Louco, no CRM. Ela pagava um salário base de R$5.000, 24 horas, isso em 11 de 12 de 2011. Hoje ela paga um pouco mais. Então, em relação à média salarial, eu acho que a média que o prefeito achou em relação aos estatutários só se ele pegou os cargos comissionados, que são altos, e jogou junto com o salário dos médicos estatutários. Eu tenho um médico aposentado aqui na plateia que ganha R$3.100 e poucos reais. Eu cheguei ao último nível, com tudo ali, estágio P1, com 20 anos na prefeitura, estou com 2.990. Então eu fico assim achando, da onde saiu essa média? Se a maioria dos meus colegas estão pedindo exoneração porque estão ganhando muito menos do que eu. Inclusive porque a maioria não chegou aos 20 anos, a maioria não suporta ficar tanto tempo. E nós temos uma média de exoneração logo no primeiro ano da gestão Ramos, foram mais de 500 médicos, 500 matrículas de exoneração e aposentadorias. Isso no primeiro reunião do Conselho Municipal de Saúde, vamos ficar atentos a isso, porque nós chegamos no final do governo César Maia com 5.229 matrículas e entramos na primeira gestão de Eduardo Paes, no primeiro ano, com 4.750. Então nós já perdemos, não foi aposentadoria, foi aposentadoria mesmo, mas até agora nós não temos esses dados. A gente só sabe que a média de exonerações e as aposentadorias são as mais rápidas que os médicos estão deixando na rede municipal. Essa é a realidade. Em relação à rede das OS, no sindicato a gente está tendo que fazer fila, a Gleide, a nossa assistente jurídica lá, nós tivemos que aumentar o número de funcionários para fazer as homologações de demissão de médicos nas organizações sociais. Então, alguns números têm que ser colocados, porque fazer uma projeção, inclusive, que vai aumentar para 32% a verba da organização social, se ela não está conseguindo colocar pessoal dentro dela, por que a gente vai fazer isso? Vai manter esse erro? E outra, vamos manter o pessoal estatutário com os mesmos salários durante os próximos 4 anos para que eles saiam da rede? Aí a gente tenta entender o que são as 2.000 matrículas que o prefeito fala. Ele não falou 2.000 matrículas, ele falou contratando são de 2.000 médicos 40 horas. Se isso mesmo acontecer, doutor Hans, eu não sei, porque não cabe. Não cabe, porque não tem estrutura feita para isso. Se colocar os 4.000, mais o pessoal da organização social, mais as 2.000, o sistema não tem aonde colocar essas pessoas. Eu estou vivendo um posto de saúde, que a saúde da família do Tuiuti está dentro do meu posto de saúde ainda, porque não tem clínica formada. Colocaram antes da eleição, tem lá 4 médicos, colocaram enfermeiro, colocaram agente de saúde, só que não tinha local para essas pessoas trabalharem, elas estão trabalhando puxadinho dentro do posto. Então, eu não sei de onde saiu esse número, se esses 2.000 médicos eles vão ser 24 horas, se eles vão ser 40 horas, se eles vão ser por OS, se eles vão ser por estatutário. Se for estatutário, eu até acho importante, mas também acho importante que esses médicos sejam recebidos com condições de trabalho e condições de salário. Para serem recebidos do jeito que eles vão ser recebidos agora, eles saem da rede na primeira semana. É isso que está acontecendo. Porque se as condições de trabalho fossem tão boas, se os estatutários estivessem tão assim, alegres, a gente não teria tanta exoneração e tanto pedido de demissão e os concursados que entraram no concurso, que se pagou. José, eu vou terminar. Deixa eu só falar. Quero te pedir desculpa. Não, eu sei. Porque na verdade você com todos aqui aguardaram tanto tempo. E na verdade é uma. Não, eu vou só para acelerar.